Boa noite, irmãos, que a gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, como a igreja está linda, acima de tudo, além de bela, intensa, adorando ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação, o Senhor Jesus. Como a nossa irmã Keila falou muito bem, nós passamos assim semanas, às vezes meses, de muita luta, de muita dificuldade, até um dia que a gente entra aqui, e quando a gente entra aqui, a gente é deparado, a gente se defronta com o Senhor que está no controle da história, e aí a nossa fé é renovada, aí a nossa esperança é renovada, para que a gente continue caminhando, amém? Nós estamos aqui com a família linda, abençoada, vem cá Lando, Beth, vem aqui em cima. Não se intimide não, eu sou feio, mas não mordo. Lando e Beth vieram aqui e nos pediram para apresentar a vida do Nicolas. Eles já são pais, né, do Arthur, primogênito, depois a Lorenzo, esqueci o nome de Lorenzo e agora o Nicolas. Essa bênção. Vem para cá, que o público está escondendo. E eu gostaria que nós vamos estar apresentando, segura aqui, Lando, por gentileza. Eu gostaria que, se você puder, estender uma de suas mãos, nós vamos estar apresentando essa criança ao Senhor. É o costume nosso da Igreja Batista, a gente não batiza crianças, mas assim como Jesus foi apresentado ao 8º dia, nós apresentamos ao Senhor as nossas crianças, dizendo: Senhor, toma, é teu, Senhor, é tua essa criança. Reina sobre essa criança. Vou ver se eu lembro ainda. Eu estou precisando treinar mais. Eu tenho orado lá em casa. Às terças-feiras eu tenho vindo aqui às 6 horas da manhã. Não chora não. Não chora não. Não chora não, que tio não vai assombrar. Vamos orar, queridos. Estenda onde suas mãos. A palavra do Senhor fala. Jesus Cristo disse certa feita: vinde a mim, todas as crianças, porque das tais é o reino do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai santo, nós queremos apresentar, Senhor, nas tuas mãos agora, a vida do Nicolas. Essa criança, meu Deus, tão frágil, tão simples, assim como também nós somos diante dos teus olhos. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor receba agora a vida do Nicolas nas tuas mãos. E pedimos a Ti que tome a vida dele, Senhor, de tal forma que o use, que o faça crescer na graça, no conhecimento, em estatura, em caráter, a fim de que ele se torne, Deus, um adolescente, um jovem, um homem, que viva nessa história para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor continue dando sabedoria e lucidez, tanto a Lando quanto a Beth, a fim de que eles continuem, Senhor, a cuidar, a criar, educar os seus filhos, no caminho do Senhor. Continue fortalecendo essa família, suprindo todas e quaisquer necessidades, e tome, Senhor, esta casa, este lar, e use essa família, para que o Teu nome seja honrado e exaltado, desde agora e para sempre, amém. Receba Nicolas, Senhor, essa criança é Tua, pertence ao Senhor, livra de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, amém. A gente está precisando trazer mais crianças, fazer mais crianças e evangelizar mais crianças. Eu tenho orado, meu Deus, abre a madre. Meus queridos, antes da gente começar a palavra, eu gostaria de enfatizar aqui com vocês a nossa campanha de missões. Eu queria que vocês estivessem orando, e assim, mais do que orando e contribuindo, que é muito importante, a gente viu apenas um exemplo apenas, que é a carreta missionária, é um exemplo do quanto as nossas contribuições fazem toda a diferença na vida de tantas e tantas pessoas. Eu queria que você se engajasse, eu queria que você se movesse intencionalmente. Nós entendemos e nós queremos ser uma igreja que missões e discipulado não está apenas na responsabilidade do pastor Valdério e da irmã Neliene.
Missões e discipulado não é um departamento na igreja. Missões e discipulado é a vida, é a missão da igreja. Então você é um missionário, você é um discipulador. E nós estamos desafiando você a ir intencionalmente na direção de um colega, de um vizinho, de um familiar, estudar a Bíblia com ele, orar com ele. Nós temos 2 pequenos grupos, um funcionando às terças, de 15 em 15 dias, aqui no condomínio Vivenda do Bosque, na casa do nosso irmão Coque. E nós temos também uma aqui pertinho, na casa dos nossos irmãos Quinho e Isnaia. E nós queremos que você desafie seus colegas, seus vizinhos, e vá com ele num pequeno grupo desse. Comece evangelizando, comece apresentando Jesus Cristo para ele, ore em favor dele e comece conduzindo. Talvez no primeiro momento ele não queira vir na igreja, mas num pequeno grupo ele aceita. Seja um missionário em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no livro, lá no finalzinho, lá a carta aos Hebreus. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, conjugando esperança com perseverança. E essa série de mensagens é pautada basicamente em 3 capítulos, ou 2 capítulos e meio. É o capítulo, final do capítulo 10, o capítulo 11, não todo, nós não vamos falar de todos os personagens, e o capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre a caminhada de um homem chamado Abraão. E o Juvenil, na sexta-feira, falou muito sobre ele. Ele me atrapalhou, na verdade. Ele pregou tudo que eu ia falar, mas deixa ele, depois a gente se acerta. Então vamos ler capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ler dos versos 8 ao verso 19, tá bom? Estou lendo na versão NVI. Verso 8 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Poder se assentar em nome de Jesus. O título da nossa série de mensagens é Conjugando Esperança com Perseverança. Meus amados, é muito importante a gente, antes de entrar no texto propriamente dito, a gente tentar detectar alguns aspectos do contexto, o porquê que o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele não se identifica aqui no texto, ele escreveu essa carta. A gente fica sabendo, à luz de Hebreus capítulo 13, verso de número 24, que esses irmãos que recebem essas cartas moravam numa cidade chamada Roma, na Itália. E essa comunidade de fé ali na Itália,
Eles foram plantados ou começaram um projeto de plantação de igreja através do que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 10, quando Pedro pega ali em Pentecostes. A gente fica sabendo que lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, estavam muitos judeus vindos de Roma, da Itália, muitos israelitas. Então eles voltaram para Roma, se converteram com a pregação de Pedro, e quando eles voltaram, eles começaram uma igreja ali em Roma. E a gente fica sabendo, à luz da história, não da Bíblia, mas à luz da história geral, a gente fica sabendo que no meado da década de 60, inicia-se uma perseguição sistemática contra a igreja naquela cidade. Os cristãos começam a ser perseguidos. A gente fica ainda... A gente conhece a história e a gente fica sabendo que, por exemplo, os apóstolos Paulo e Pedro, eles morrem nessa perseguição. Eles são martirizados nessa perseguição. E aí, à luz de Hebreus capítulo 10, versos 33 e 34, a gente fica sabendo o que aqueles irmãos estavam enfrentando. Estavam passando por lutas, estavam passando por muitas perseguições. Por exemplo, a gente consegue perceber que eles estavam passando por perseguição intelectual. Eles eram blasfemados, injuriados, insultados, caluniados. Quando uma cristã daquela cidade ia no supermercado fazer a feira, as pessoas caluniavam ela, injuriavam, blasfemavam. Quando um homem saía da sua casa, ele como cristão, ele saía da sua casa para trabalhar, ter um dia de trabalho, nas ruas as pessoas apontavam: ali vai um cristão, prendam, persigam. Eles eram injuriados, eles eram caluniados e mais. A gente fica sabendo também, à luz de Hebreus capítulo 10, verso 33 e 34, que eles sofriam perseguições físicas, prisões, açoites. Você ser preso só porque você é um cristão, você ser preso simplesmente porque você professa uma fé em Cristo. Eles estavam sendo perseguidos. Muitos estavam sendo presos. Imagine os líderes, os pastores, os missionários daquela cidade sendo presos, porque pregavam o Evangelho, porque testificavam de Jesus Cristo. E mais, eles estavam sofrendo perseguição patrimonial, porque diz o texto lá em Hebreus, que eles tinham seus bens espoliados. Sabe o que é isso? Se uma pessoa se confessasse cristão, o Estado chegava para ele: você é um cristão? Eu sou um cristão. A sua casa agora é do Estado. Se aquela pessoa tivesse um automóvel, agora é do Estado. Ou você nega a sua fé, ou o Estado vai tomar tudo de você. Aqueles irmãos estavam passando por isso. E muitos daqueles irmãos estavam sendo tentados a negarem o cristianismo, a abandonarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo, para a religião antiga deles. Sabe para quê? Para evitar a perseguição. Então, o autor de Hebreus, com um propósito pastoral, escreve essa carta dizendo para eles que eles precisam perseverar no caminho do Senhor. Aquele pastor, que a gente não sabe o nome, ele escreve essa carta com um propósito: encorajar os cristãos daquela cidade a se manterem fiéis à mensagem que receberam, a despeito de toda a perseguição. Vocês não podem voltar para o judaísmo, porque a revelação de Deus em Cristo Jesus é maior. E vocês precisam perseverar, vocês precisam conjugar esperança, porque a nossa cidade, a nossa pátria não é Roma, não está na terra, não está aqui, está nos céus, é celestial, e vocês precisam perseverar, conjugando esperança com perseverança. E se tem duas palavras, que se você lê todo o livro de Hebreus, são 13 capítulos, e lição para casa, leia Hebreus. Você vai perceber que se tem duas palavras que o autor sempre está repetindo nesse livro, é esperança e perseverança. Por 5 vezes ele usa a palavra esperança. Por exemplo, lá no capítulo 3, verso 6, ele diz: apeguem-se firmemente à esperança da qual nos gloriamos.
Lá no capítulo 6, verso 11, mais uma vez ele insiste: tenham plena certeza da esperança. No capítulo 6 ainda, o verso 18, ele repete: tomem posse da esperança a nós proposta. No capítulo 7, o verso 19, mais uma vez: tenham uma esperança superior para a qual nos aproximamos de Deus. E no capítulo 10, que faz contexto ao capítulo 11 que a gente leu, capítulo 10, verso 36, ele diz: vocês precisam perseverar, a fim de que recebam o que Deus prometeu. E aí, ele volta, não apenas destacando a palavra esperança, mas ele insiste: se vocês têm esperança de receber aquilo que Deus prometeu a vocês, vocês precisam perseverar. E ele vai usar ou o verbo ou o substantivo perseverança 6 vezes. E se tem um versículo que resume tudo isso que nós acabamos de enfatizar, é o capítulo 10, a partir do verso 36, que faz contexto do capítulo 11. Se possível, leia comigo. Vocês precisam perseverar, diz o autor, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perceberam? Perseverança e esperança. Perseverança e esperança. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Enquanto aquele que vem não vem, qual é o nosso papel? Fé, perseverança. O justo viverá pela fé, pela dependência, pela confiança, pela convicção de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E se retroceder, não me agradarei dele. Aqueles que estão voltando, aqueles que estão abandonando a fé, Deus não se agrada. Nós, porém, verso 39, nós que perseveramos em esperança, que esperançamos perseverando, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ele encerra o capítulo 10 com essa mensagem, e aí no capítulo 11 ele vai relacionar vários exemplos de homens e mulheres que passaram por dificuldades piores do que eu e você podemos enfrentar. Homens e mulheres que, a despeito das circunstâncias, dos dissabores, das intempéries da vida, dos problemas, das perseguições, das angústias, das aflições, eles perseveraram. E eu quero chamar você na atenção nessa noite para um exemplo. Primeiro exemplo, a gente vai falar nessa série de Abraão, José, Moisés e de nós. Hoje a gente vai começar com Abraão. Vamos lá? Então, se nós fôssemos resumir a mensagem dessa noite em uma frase, seria essa aqui: o caminhar de Abraão. Um convite para caminhar com Deus na direção da maturidade. Eu vou repetir: o caminhar de Abraão, um convite para caminhar com Deus na direção da maturidade. Vamos ver isso em duas partes, de forma bem objetiva. Primeiro, a gente consegue perceber a partir do verso 8 que a gente leu, que Deus insere Abraão num processo, e eu queria falar com vocês sobre o processo de Deus na vida desse homem, o processo que Deus inseriu Abraão, o convite que Deus fez para ele, para caminhar com ele. Deus se move na direção de Abraão, para convidá-lo a caminhar com o Senhor, e isso é um processo. Quando nós lemos no verso de número 8, a gente consegue perceber o que o autor sagrado diz. Ele diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. É óbvio que você conhece essa história, e ele está fazendo menção a Gênesis capítulo 12, quando Abraão recebe o chamado do Senhor. E interessante que a palavra ou o verbo chamar é kalel, que é o mesmo verbo que compõe a palavra igreja. Igreja é chamados para fora. Assim como nós somos chamados para fora para vivermos no mundo, glorificando, exaltando, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Abraão também foi chamado para andar com Deus, para caminhar com Deus. E é justamente isso que significa a palavra chamar, é um convidar, é um desafiar. Deus está chamando Abraão para caminhar
com ele, para ser inserido num processo. No entanto, a gente acha, quando a gente lê rapidamente o verso de número 8, quando a gente, mais ou menos o texto diz assim: quando chamado, Abraão obedeceu. A gente acha que essa obediência, ou essa resposta de Abraão em obediência foi automática, e não foi. Não foi. Isso foi um processo de Deus na vida dele. Eu vou mostrar a você por quê. Quando a gente percebe que a história desse homem mostra que a caminhada com Deus, ela foi conjugando, ela foi se desenvolvendo em uma esperança, em perseverança, até Abraão ser transformado, até Abraão ser moldado naquilo que Deus queria que ele fosse de fato. E quando a gente percebe a primeira vez que Deus se move na direção de Abraão, está lá em Josué capítulo 24, 2, Josué 24, 2 diz, por exemplo, que quando Deus chamou Abraão, juntamente com seu pai, praticava culto a deuses falsos, em Ur dos Caldeus. Ur era a cidade que Abraão morava, e diz o texto que Abraão era um idólatra. E isso me ensina claramente que Deus, quando chama um homem e uma mulher para caminhar com Ele, Ele não chamou Abraão porque Abraão estava pronto. Ele não chamou Abraão para caminhar com Ele porque Abraão era um cara assim acima da média. Não, Ele chamou Abraão apesar de Abraão ser um idólatra pagão. Abraão não conhecia Deus. Abraão não vivia com Deus. Abraão não obedecia a Deus. E mesmo assim Deus o chamou. Sabe qual é o nome disso? Graça. Deus chama Abraão para caminhar com ele pela graça, de Josué capítulo 24, verso 2. E aí a gente segue a história, e à luz de Atos capítulo 7, verso de número 2, uma pregação que o diácono Estevão está pregando no Sinédrio, Estevão diz que inicialmente Abraão é chamado em Ur, não em Arã, mas em Ur, região dos caldeus, e a ordem de Deus é: saia do meio dos seus parentes. Contudo, eu e você, nós sabemos que Abraão, ele não obedece a Deus integralmente. Por quê, pastor? Porque ele leva seu pai Terá nessa viagem, ele leva o seu sobrinho Ló para essa viagem, e a direção de Deus é que ele caminhasse até Canaã, mas quando chega a Arã, na metade do caminho, eu não sei o porquê, eles param, e eles residem, e eles estabelecem a habitação fixa em Arã, desobedecendo a ordem de Deus. E isso me ensina, nesse episódio, que Abraão possuía limitações em submeter-se à voz de Deus. Abraão não obedecia a Deus integralmente, obedecia assim de maneira parcial. Nós ficamos sabendo uma outra situação na vida de Abraão, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 14, de verso 10 a 20, que Abraão, para salvar a sua pele, para salvar a sua vida, ele mente acerca da sua esposa Sara. Ele diz que Sara não é a sua esposa, é apenas a sua irmã, e ele mente para salvar a sua pele. É um cara pragmático, é um cara que não está importando no que é certo, mas o que dá certo. Se ele quer salvar a sua vida, então ele mente. E isso me ensina uma terceira coisa sobre Abraão. Esse episódio revela que Abraão possuía limitações em confiar no cuidado de Deus, porque Deus havia dito a ele: olha, eu vou fazer de você o pai de muitas nações. Se Deus prometeu isso para ele, Deus não vai cuidar da vida dele? Quem é Faraó para tocar na vida dele? Quem é o homem para tocar naquele que Deus chamou? Mas Abraão duvida, e ele cria um esquema para não ser morto. E outra, ele não está disposto a abrir mão de si mesmo em favor de outra pessoa. Ele coloca Sara no front da batalha. Ele expõe a sua esposa. Ele não protege a sua esposa, ele expõe ela. E ela vai habitar por um tempo lá no palácio de Faraó. Ele tem limitações. Um quarto episódio na vida de Abraão, e esse bem conhecido nosso, está lá em Gênesis capítulo 16, mostra que Abraão, ele aceita, ele concorda com um plano mirabolante da sua esposa Sara, de ter filhos por meio da sua escrava Agar.
E isso me revela uma outra lição de Abraão. Esse episódio me revela que Abraão possuía limitações em descansar na providência de Deus. E não consegue descansar. E não consegue esperar o tempo de Deus. Ele quer dar um jeitinho. Ele quer dar uma força para Deus. E isso me revela que Abraão, mesmo chamado pelo Senhor, ele não tem uma fé assim tão gigante. Ele não obedece a Deus assim, plenamente. Agora, a pergunta que eu faço é: por que então o autor de Hebreus traz o exemplo de Abraão para nós? Um homem tão cheio de falhas, como eu e você. Abraão é um retrato de cada um de nós. Abraão é um retrato de quem eu sou, Daniel, como você é. E a fé não está sempre assim, numa linha ascendente. Por que ele traz então? E eu entendo que o autor de Hebreus traz a história, o exemplo de Abraão, porque Abraão é o exemplo de alguém que decidiu caminhar com Deus, fazendo parte de um processo de transformação, conjugando esperança com perseverança. Mesmo diante das suas limitações, Abraão, ele persevera. Onde é que está isso, pastor? Leia comigo no texto de Hebreus, capítulo 11, os versos 9 e 10, que diz assim: Abraão, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nesses dois versos eu chamo a sua atenção para essas duas palavras: peregrinou. Pela fé Abraão peregrinou, e peregrinar é perseverar, é caminhar com Deus, é não desistir do processo que Deus iniciou nas nossas vidas. Ele não desiste, ele peregrina. E diz o autor sagrado que ele não constrói casas, ele não tem residência fixa. Por quê, pastor? O autor responde: porque ele tem uma esperança, ele tem uma expectativa, ele tem um grande anseio. Qual é o grande anseio desse homem? Qual é a esperança desse homem? Receber ou habitar na cidade que tem alicerces, construído não por mão de homens, mas pela mão do Deus Todo-Poderoso. Esse homem é um exemplo de que, quando Deus nos convida a caminhar com Ele, Deus, para nos maturar e para nos formar e nos forjar, nós precisamos perseverar e peregrinar na expectativa ou na esperança daquilo que Deus vai trazer um dia na história. Leia comigo os versos 13 e 16, se você não consegue perceber esses dois movimentos de Abraão também. Quando o texto diz assim: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos. É gente que tem um pé na história e um pé na eternidade. É gente que está peregrinando, perseverando, continuando a jornada, o caminhar de Deus, mas com os olhos fitos, não nas coisas deste mundo, não nas preocupações, nas prioridades deste mundo, mas nas realidades do reino de Deus. O texto diz: eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando o quê? Eles estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Se Abraão está esperando voltar, se a grande realidade de Abraão é voltar para Ur como um homem rico, ele teria a oportunidade de voltar, mas ele não volta. Ele caminha na direção que Deus deu para ele. E aí o texto finaliza dizendo: esperavam eles uma pátria melhor. Aí o autor explica: isto é, uma pátria celestial. Para mim, Abraão é o exemplo de alguém que tomou uma decisão no seu coração. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas lacunas de caráter que precisam ser transformadas, mas eu quero continuar no processo de Deus. Eu quero perseverar.
Eu quero continuar, não importa as circunstâncias, não importa os meus erros, não importa as minhas falhas, não importa as pisadas da bola que eu tive na vida, eu quero continuar no caminho, na trajetória, no processo de Deus na minha vida, na expectativa de que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para o seu povo, as realidades espirituais. Abraão conjuga a esperança com perseverança. E isso serve para nós, queridos, como um grande incentivo, de que eu e você também, nós precisamos, a despeito das nossas limitações, a revelia dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades, dos nossos dissabores da vida, nós precisamos perseverar e continuar no processo de Deus. Para quê, pastor? Para que assim como Abraão, nós, em primeiro lugar, ganhamos uma maior percepção da voz de Deus para as nossas vidas, porque é isso que o processo de Deus constrói em nós. Quando a gente continua em perseverança, a caminhada de Deus para as nossas vidas, a gente vai ganhando uma maior percepção, não das nossas vozes, mas da voz de Deus. Abraão, ele tinha limitações, e ele, em determinados momentos, ele ouviu mais a si mesmo, mais aos seus interesses, mais os ecos interiores da sua alma, do que a voz de Deus. E aí então Deus colocou ele no processo, para fazer com que ele ganhe percepção da voz de Deus. Assim também é nós. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa caminhada com Jesus, e a única voz que a gente consegue ouvir é a nossa própria voz. A gente só quer fazer aquilo que a gente quer, a gente se coloca no primeiro estágio de prioridades das nossas vidas. A única voz que a gente vai ouvindo é a nossa voz. Mas quando a gente entende o processo de Deus para as nossas vidas, a gente consegue compreender que a vontade de Deus é que a gente ganhe percepção. Qual é a direção do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para você hoje? Segundo, quando a gente conjuga esperança com perseverança no processo, a gente consegue compreender que em nós é formado um profundo compromisso de nos rendermos à voz de Deus. Porque não basta a gente entender e perceber qual é a direção de Deus para as nossas vidas. A gente precisa se render. A gente precisa, queridos, dobrar nossa cerviz. Quantas vezes Deus está dando uma direção para nós, quantas vezes Deus está falando, vai para a direita, eu quero que você vá para a direita, e a gente está tentando convencer Deus que a direita é o caminho errado, que a gente quer ir para a esquerda. Quantas vezes Deus está nos convidando nesse processo a baixarmos a nossa bola e nos rendermos à vontade do Senhor, à vontade de Deus, à voz do Senhor, e a gente fica relutando, a gente fica se auto-justificando, mas no processo que Deus está fazendo em nós, perseverando em esperança, esperança em perseverança, Deus vai nos ensinando que a melhor vontade para mim e para a sua vida não é a nossa, mas é a vontade de Deus. E mesmo que a vontade de Deus te leve a lugares que você desconhece, mesmo que a vontade de Deus pegue os seus planos, embole todos eles e jogue no lixo, para que você viva a vontade do Senhor, Ele vai fazer. E quando você e eu nos rendemos à vontade do Senhor, a gente passa a compreender que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus. Em terceiro, quando nós continuamos no processo, nós ganhamos uma dimensão, uma compreensão de uma maior confiança no cuidado de Deus. Porque quanto mais a gente caminha com Deus, mas é caminhar mesmo com Deus, não é caminhar na igreja, porque eu posso caminhar na igreja simplesmente e eu não conhecer a Deus. Eu posso ser um ótimo religioso, eu posso ser o melhor religioso de toda a cidade de Jequié, eu posso ter anos de igreja e não
conhecer o Deus da igreja. E o que Deus quer de mim e de você? Que a gente o conheça. E quanto mais a gente conhece Deus, a gente confia. A gente confia que o Senhor é quem está cuidando de nós, não o contrário. Abraão aprendeu isso. Como é que ele aprendeu isso? Num processo. Num processo de perseverança e esperança. Esperando e perseverando. Ele não saiu da rota. Ele não saiu da jornada. Ele não jogou a toalha. Ele continuou. E quando ele continuou, ele ganhou essa consciência. Mas a grande pergunta é: qual é o propósito, ou qual é a grande finalidade de Deus estar nos convidando a caminhar com Ele nesse processo de sermos transformados? E aí, a gente entra na segunda parte da mensagem, que é o propósito. Porque Deus tem um propósito. Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, Ele tinha um propósito. Quando Deus chamou você e a mim, Ele tem um propósito. E sabe qual é o propósito? A formação de uma vida madura. A formação de uma vida de maturidade. E aí, eu faço menção de um episódio apenas da vida de Abraão, que revela para nós o grau de maturidade que esse homem adquiriu ao longo da vida, por perseverar no processo do Senhor. Verso 17 de Hebreus capítulo 11, diz assim para nós: pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É óbvio que você já identificou qual é a passagem em Gênesis que está essa história. Gênesis capítulo 22. Talvez a grande história, o ápice da experiência de Abraão com Deus. E Gênesis capítulo 22, eu quero caminhar com vocês agora em Gênesis 22, fazendo paralelo com Hebreus 11. Gênesis 22 começa dizendo o seguinte, logo no primeiro versículo: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Logo de início a gente pode perceber uma semelhança entre o que o autor de Hebreus está dizendo e o que o autor de Gênesis está dizendo. Está dizendo que Deus colocou Abraão à prova. É óbvio que Abraão não sabe que é uma prova. Ele não sabe que é uma prova, mas a gente fica sabendo, porque Deus revelou para os autores bíblicos. E a palavra prova significa literalmente fazer um teste, uma experiência, com um propósito de apurar a qualidade daquilo que está sendo provado. É uma prova. E Abraão, ele é inserido nessa prova. E interessante que o autor do livro de Hebreus, ao longo do seu livro, várias vezes ele vai repetir essa palavra prova, dizendo que Jesus foi provado. Ao longo da caminhada de Jesus, ao longo do ministério de Jesus, ele foi diversas vezes provado. Ele usa essa palavra para identificar o ministério de Jesus. Ele usa também essa palavra para identificar a caminhada dos discípulos. O autor de Hebreus está dizendo: olha, você está vendo Jesus? Ele também foi provado. Na caminhada dele, vários momentos, o Pai criou oportunidades para prová-lo, para testá-lo. Assim também acontece conosco. Então ele está dizendo que aquilo que eles estavam passando, aquelas perseguições, era uma espécie de grande prova. Assim como foi com Abraão. Abraão está sendo provado e com isso vem uma primeira lição para nós. Ao longo da nossa vida, preste bem atenção, ao longo da nossa vida, Deus colocará situações a fim de sabermos o nosso grau de maturidade espiritual. Por que nós sabemos e não Deus? Porque Deus, Ele sabe. Ele não precisa criar um cenário para saber o que passa aqui no meu coração, no coração de Daniel, no caráter de Daniel. Ele não precisa criar um cenário para saber o que passa no seu coração, mas a gente precisa. Quem precisa saber aqui é Abraão. E Deus cria esse cenário
na vida de Abraão, e Deus cria também na minha e na sua vida diversos cenários para provar, para que a gente saiba se de fato nós estamos crendo no Senhor, se de fato o Senhor é prioridade para as nossas vidas, se de fato nós confiamos no Senhor, se de fato nós temos uma vida correta diante de Deus, se de fato nós tomamos a decisão de nos rendermos à voz de Deus e não às nossas vozes. Várias são as situações, você pode testificar isso muito bem: dificuldades, escassez, perseguições, críticas, que vêm até você para provar o seu caráter, para que você então saiba se de fato você confia no Senhor ou não. Caminhe comigo na história, porque o verso 1 continua dizendo assim, dizendo-lhe, Deus falando, o que é que Deus fala para Abraão? Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, verso 2, estou em Gênesis, capítulo 22, então disse Deus, leia comigo com cuidado, para você perceber os detalhes desse texto. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Irmãos, eu confesso que essa prova é uma prova duríssima. E eu acredito que, humanamente falando, nem Abraão, nem eu, nem você, nem qualquer um de nós estamos preparados para uma prova dessa. Como é que a gente fica sabendo que essa prova é dura? As repetições que o autor faz da palavra filho. Pense comigo, Abraão é chamado por Deus com 75 anos, correto? Vamos supor que ele casou com, 22, 20 anos, para fazer as contas corretamente. Então, quando Deus chamou ele tinha 55 anos tentando ter um filho com a sua esposa, e ele não conseguia. Quando Deus chama ele com 75, Deus fala, eu vou te dar um filho. Filho que você tanto anseia e sonha, eu vou te dar. E ele espera mais quantos anos? 25. 25 mais 50? Uma conta rápida. São 75 anos esperando. Eu penso que esse era o grande objetivo da vida daquele homem. A grande expectativa, o grande sonho. Talvez algo parecido possa acontecer comigo e com você. Talvez essa história de pedir filho não fale muito comigo, ou talvez não fale muito com você, mas se Deus falar assim com você, por exemplo, tome a sua carreira profissional, tome a sua carreira acadêmica, que você tanto ama, que você tanto se esforça, e peça demissão. Largue tudo. E a pessoa, se Deus chegar para mim e falar assim, Daniel, eu quero que amanhã você faça um ofício ao tribunal e peça exoneração e viva da obra. E se você tem um sonho de fazer um concurso público ou passar no vestibular e Deus falar assim, não, eu não quero essa carreira para você. Pastor, Deus, eu quero ser médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro. E Deus fala, não. Você vai ser pastor, você vai ser missionário. Essa prova é dura. E aí vem uma segunda lição para nós. Somos conduzidos à maturidade quando nossa única fonte de contentamento está em Deus e não em suas bênçãos. Eu vou repetir. Somos conduzidos à maturidade quando a nossa única fonte de contentamento está em Deus e não em suas bênçãos, porque as bênçãos de Deus
podem se tornar ídolos no nosso coração. Uma namorada, um esposo, uma esposa, uma carreira acadêmica, sucesso profissional, dinheiro, bens materiais, ser bem-sucedido naquilo que faz, ser reconhecido naquilo que faz, redes sociais, likes nas redes sociais, minha beleza física, meu porte físico, podem se tornar ídolos. Bênçãos que Deus nos dá, bênçãos que Deus confere às nossas vidas, mas se nós não a usarmos, se nós não a lidarmos e nos relacionarmos com ela com maturidade, a ordem pode se inverter e nós passamos a adorar mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. E aí Deus fala: mate, acabe com o seu Isaque, entrega para mim o seu Isaque. Mostre para mim, mostre para você, que de fato o seu contentamento não está naquilo que eu possa fazer por você, nem naquilo que eu te dou, mas em mim, mas naquilo que eu sou para você. E aí, queridos, a história segue, porque depois que Deus faz essa prova duríssima, e Ele pede o Isaque, Ele pede e faz essa prova duríssima para Abraão, diz o texto no verso de número 3, que na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Agora eu chamo a sua atenção que entre a manhã seguinte, quando Abraão se levanta e o partir, há um lapso de tempo. Abraão não chegou simplesmente no outro dia, levantou e foi. Não, há um lapso de tempo, tem coisas que ele faz aqui, ele se prepara. Ele chama 2 escravos seus, 2 servos, diz a ele quais são os planos, corta lenha. E a grande pergunta: por que Deus mandou Abraão levar o seu filho para ser sacrificado num lugar tão longe? 3 dias de viagem. Eu fico imaginando que esse lapso de tempo faz parte da prova e do processo de Deus. E aí, veja comigo com calma, para a gente entender os versos 4, 5, 6, 7 e 8, para a gente entender a lição desse texto. Porque o texto diz: no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5, disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. O que é isso, queridos? Abraão está dizendo: depois que a gente for lá adorar, eu e meu filho, a gente vai voltar. Ele não usa o verbo no singular, eu vou voltar, porque Isaque não vai voltar, eu vou voltar. Não, ele usa no plural, eles vão voltar. O que é isso? Esperança. Esperança naquilo que Deus vai fazer. Ele não sabe o que Deus vai fazer, como é que Deus vai desatar esse nó, mas ele espera na providência de Deus. E a história continua, veja comigo o verso de número 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando juntos, e caminhando os 2 juntos, grave essa expressão, porque essa expressão é justamente a perseverança. Porque enquanto Abraão espera que ele vai com Isaque e vai voltar com Isaque, ele caminha junto com seu filho. É conjugando esperança com perseverança. Eu creio, eu espero a providência de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai resolver essa situação, mas eu acredito que eu vou voltar com meu filho. Enquanto isso, eu caminho com ele. Perseverança. Veja comigo o verso de número 7.
Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gente, o texto diz que Isaque era um rapaz, não é uma criança, como muitas vezes a gente assiste nos filmes. A palavra aqui dá a ideia de alguém mais ou menos aí na sua fase, chegando na sua fase adulta, 18, 19 anos. Ele é um rapaz. E ele percebeu o que estava acontecendo ali. E ele participa, ele pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? E aí vem o verso de número 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que é isso, gente? É esperança. É Deus que vai prover, meu filho. Eu creio que Ele vai prover. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas eu creio que Ele vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí o texto termina dizendo, o verso de número 8, e os dois continuaram a caminhar juntos, mais uma vez, por 2 vezes. O autor bíblico está enfatizando a importância de nós termos esperança e a necessidade de nós perseverarmos na direção da esperança, na expectativa do que Deus vai fazer na vida do seu povo. Se nós esperamos, nós perseveramos, e nós perseveramos porque nós esperamos. São esses 2 motores que vão nos dando combustível para enfrentar as dificuldades. A expectativa é que Deus vai cumprir as suas promessas na vida da sua igreja. E aí vem uma 4ª lição para nós, uma 3ª lição, melhor dizendo. A 3ª lição nesses versos que nós lemos: somos conduzidos à maturidade quando confiamos no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Nós somos conduzidos à maturidade quando nós confiamos no caráter do Senhor. Abraão expressa isso por 2 vezes. Ele está dizendo para o seu filho: olha, nós vamos e nós vamos voltar. Deus vai prover, eu não sei como Deus vai desatar esses nós. Abraão está dizendo isso. Eu não sei como é que Deus vai fazer essa curva. Eu não sei como é que Deus vai resolver esse problema no meu casamento. Eu não sei como é que Deus vai alcançar o meu filho e trazê-lo de volta para os pés de Cristo. Eu não sei como Deus vai resolver esse problema de saúde que eu estou enfrentando, ou alguém da minha família está enfrentando. Eu não sei como Deus vai resolver esse problema na minha caminhada profissional, na minha empresa, no meu comércio. Eu não sei como Deus vai abrir as portas para o meu ministério, para o meu chamado, mas eu creio que Ele, no tempo do Senhor, Ele vai prover, porque Ele me ama. Ele é um Deus bondoso, Ele é o meu Pai, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, é Ele que cuida da minha vida. Louvado seja o Senhor. A gente não pode entender os caminhos de Deus, mas a gente pode entender Deus. A gente pode não entender os caminhos de Deus, mas a gente pode confiar em quem Deus é. E isso é maturidade, porque nem sempre Deus vai botar nas nossas mãos um mapa, dizendo qual é a direção, por que Ele está levando a gente para a direita, quando a gente pensa que tem que ir para a esquerda. A gente não entende muitas das vezes o porquê determinadas coisas acontecem conosco, mas a gente pode confiar e se render e dizer: eu confio no Jeová Jireh, que Ele vai prover. Essa é a 3ª lição, e eu quero finalizar, porque a história prossegue, e diz o texto, no verso de número 9: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar e em cima, e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha.
Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Perceba comigo essa expressão agora. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Agora eu sei. Agora Abraão sabe que é uma prova. E o anjo está falando: agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que eu sou o centro da sua vida. Agora eu sei que se eu tirar tudo da sua vida, se eu frustrar os teus planos, se eu dizer não para cada uma das tuas orações, ou que simplesmente a minha resposta seja como eu dei para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Mesmo se eu disser isso para você, eu sei que mesmo assim, você me teme. Porque a sua confiança, o seu amor, não está nas coisas, não está nas bênçãos, não está nas respostas, não está nas portas que eu posso ou não abrir na sua vida. A sua esperança está em mim. E aí o texto finaliza: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome Yahvé Yireh, ou Jeová Jireh. O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. E aí vem a última lição nessa noite. Quando perseveramos em esperança, somos surpreendidos pela graça provedora de Deus. Quando nós perseveramos em esperança, nós somos surpreendidos pelo Yahvé Yireh, pelo Jeová que provê, o Deus que supre. E o texto diz que Deus proveu um cordeiro para mostrar para Abraão todo o seu amor, toda a sua graça e o quanto Deus o ama. E quando nós pensamos em nossas realidades, Deus também proveu um cordeiro para nós. Porque João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em um dos montes, bem próximo desse monte, onde Isaac quase é sacrificado, em um desses montes, Deus não poupou o seu filho. Deus entregou o seu filho. Deus entregou por nós. Deus entregou por você. Para mostrar para mim e para você que Ele é o nosso Jeová Jireh. É o Deus que nos ama. É o Deus que está conosco. É o Deus que, a despeito de tudo e de todos, não abre mão das nossas vidas. E a prova disso, aquele monte que Abraão quase sacrificou Isaac, veio a ser conhecido na história, o monte que Deus provê. Nós podemos olhar para a cruz e perceber: Ele me ama. Eu não tenho dúvida disso. E nessa noite eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu ao amor do Jeová Jireh, do Deus que provê,
Tem alguém aqui nessa noite. E você que já se rendeu ao Jeová Jireh, o meu desafio para você são 3. Primeiro, tenha a sua única fonte de contentamento, o estar com Deus, e não as bênçãos de Deus. Segundo, precisamos confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. E por último, confie. A gente conhece o final da história de Abraão, mas a gente não conhece o final da nossa história. Então a gente precisa confiar que no final da nossa história, a graça de Deus, a graça provedora, irá sempre nos surpreender. Amém?